Bom, é, um tema dessa live aqui foi uma das coisas que eu já falei há, há bastante tempo, né? E que eu não sou muito o canal aqui não é de notícias, né? Não sou repórter, não estou atrás de furo de reportagem, nem de coisa nenhuma. Mas nós vamos falar aqui, mais uma vez, aqui da Teneré 700, porque nosso amigo, é, como é? O nome dele, o Elde Clay Marques, se não me engano é isso aqui. Ele fez a pergunta aqui: parabéns pelo vídeo, ele assistiu um vídeo lá no canal. E você acredita que a Teneré 700 ainda será lançada no nosso país? Bom, ele fez essa pergunta aqui e que ele viu os vídeos, né, que eu falo das Tenerés, da linha Teneré, e eu tinha comentado, né, que eu já tinha escutado aí nos bastidores, mas eu falei, né, o canal não é de notícias, não é para poder furo de reportagem, não tem nada a ver essas coisas. Eu falei da T7, até tem um vídeo no canal, no quadro aqui na playlist aqui, minha opinião sobre, já depois de um bom tempo, de muitas pessoas falaram sobre ela, e eu nem vi os vídeos até para não, digamos assim, não contaminar, vamos falar assim, a minha posição sobre toda essa questão. Mas eu sei que as pessoas falaram sobre ela. Eu deixei para falar um pouco mais para frente. Bom, surgiram boatos aí no meio, né, que a Teneré 700 ela estaria para chegar, já estaria aqui, estaria em processo de homologação, e que ela teve problemas nesse processo de homologação por causa do Promote, né? E o que acontece? Eu falei aqui de uma forma rápida lá, eu não sei nem se naquela época tinha o Barbosa News, mas eu falei aqui de uma forma rápida, mais ou menos assim nesse esquema de notícias, e disse que eu tinha escutado esse blá 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 aí, mas que é conversa de bastidor, né? Óbvio que é uma situação, é uma informação assim bem restrita, mas que ela foi crescendo, 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 e chegou, vamos dizer assim, num meio jornalístico mais forte, em que alguém fez uma matéria, se eu não me engano, e cobrou da Yamaha uma posição, né, sobre tudo isso que eu já tinha comentado, que é o que se fala no bastidor, que ela está tendo problemas de homologação, né, na parte do Promote, não sei se é a emissão de gases ou se é a parte de ruído que ela está tendo problema. E aí, o que acontece? O pessoal fala, poxa, mas se for essa questão de emissão de gases, é só mexer na injeção, ou se for ruído, é só trocar o escape. Mais ou menos, não é bem assim não, tá? Lembrando que essa é uma questão, né, deixando bem claro aqui, que essa não é uma questão nova, não é uma questão que está acontecendo agora, não é por causa da T7, não é, vamos dizer assim, uma birra em cima da T7. Várias motos já passaram por esse problema e outras passaram também, né? Chegou a vez dela tá passando esse problema. Só que a gente tem que analisar um contexto aqui que é um caso complicado para a Yamaha e que fica complicado até para a gente definir se vem ou se não vem. Vamos lá. Se ela tiver com problemas aí de emissões, ela pode mexer no mapeamento, fazer um remap dela. Obviamente, muito possivelmente ela vai fazer um remap por causa, né, daqui do Brasil, a famosa tropicalização, né, e ela passa nesse esquema aí da emissão de gases.
isso vai ter um custo. Nós vamos falar lá na frente quando eu juntar outra coisa aqui. Se for a questão do ruído, possa ser que precise do escape e também da injeção, os dois. Né? A questão do escape já é uma outra história, porque aí já gera um problema, porque ela vai ter que, vamos dizer assim, fabricar uma peça específica. Quem assistiu a live aqui, que eu falei aqui junto com o Daniel na RL Mods, viu que nós comentamos aqui essa questão do recall, que, como é que eu vou dizer, é uma coisa que acontece com todos os fabricantes, né? Falei aqui que não é questão de passar pano em marca nenhuma, nem montadora nenhuma, mas todos eles fazem, desde um parafuso, o caso, como a gente falou até lá na live, do sistema do airbag, que o pessoal está chamando aí do Celta e do Corsa, que é uma coisa grave, mas redução de custo, porque eles produzem milhares de carros no ano, e isso, no final de tudo, ele gera como é que eu vou dizer, uma receita a mais para eles, né? Se eles conseguirem reduzir R$1, como eu falei, R$1 num parafuso, se eles produzirem 10 mil carros, são 10 mil reais de receita, né, para eles, de alívio nos custos. Então, a Yamaha produzir um escape só para aqui para o Brasil é uma coisa que não sei se ela vai querer fazer isso não. Pode fazer? Pode. Mas aí a gente entra em alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Quando você, a moto que está com esse problema passa por, eu falo esse problema de como é que eu vou dizer assim, de aprovação, né? Quando ela passa por essa questão de fazer uma modificação no remap ou no escape, geralmente o pessoal tira a potência da moto, né? Para se ter uma ideia, a Teneré, a própria Teneré 700, ela teve um remap para poder sair da moto, vamos dizer assim, da MT-07 para a Teneré, que são conceitos diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, ela saiu de 75 cavalos, é o mesmo motor, tá? Mas deixou de ter 75 cavalos e passou a ter 72 cavalos na Teneré, ou seja, a Teneré, vamos dizer assim, é mais fraca do que a MT, vamos dizer assim. Isso pode ser compensado em algumas coisas, mas vamos falar só de números aqui. Outras motos passaram por esse problema. A Africa Twin, caramba, a Africa Twin passou por isso, mas eu não tenho dado aqui agora o número. Deixando bem claro, vou chutar números aqui, mas vamos supor que ela tenha perdido 10 cavalos. Se ela tinha 100, passou para 90. Se ela tinha 90, passou para 80. Mas para ela poder ser aprovada aqui, ela teve que reduzir. Mas numa moto dessa categoria, 10 cavalos faz falta em qualquer moto, né? Mas passou. Então, outras motos também passam por isso. Por isso que eu falei aqui no início desse comentário aqui, que não é exclusividade da T7, não é um problema só da T7, não é um problema só da Yamaha. O grande problema é o que está em volta de tudo isso, o que é que acaba acontecendo com tudo isso. Porque quando eu fiz esse vídeo lá atrás, falando sobre a T7, não tinha nem pandemia ainda, o dólar estava, se eu não me engano, por volta dos R$5, eu falei o que? Bom, a moto saiu lá fora a um preço de 10 mil euros e depois chegou nos Estados Unidos a 10 mil dólares. Já tinha chegado a 10 mil dólares, ela foi lançada primeiro na Europa, depois já tinha chegado
aos Estados Unidos com 10 mil dólares. Bom, fazendo uma conversão direta, como eu falei na época, uma conversão grosseira, que a gente não deve fazer isso, ao dólar R$5, ela chegaria a 50 mil reais aqui, né? Óbvio que não chegaria nesse preço. Só que, naquele momento, a BMW já estava com a sua F850 e a F850 já estava numa faixa de 52 ou 55 mil, não me recordo direito, nessa faixa. Então, o preço já estava bem estreito, né, para ela chegar aqui. Veja que nós estamos falando aqui de valores supostos, a gente não sabe. Né? Quem sabe o preço, digamos assim, sugerido, o preço que ela pode chegar aqui, é a Yamaha. Ela que tem esses cálculos. A gente está chutando por valores lá fora de 10 mil dólares, ela chegaria aqui naquela época, $1,05 chegaria a 50 mil. Tá? 50 mil já estaria próximo da F800, é isso que nós estamos falando aqui. Se eu não me engano, naquela época a Triumph não tinha nem lançado a Tiger 900, que eu acho que posteriormente no seu lançamento chegou a um preço, para mim, alto, de 60 mil reais. Não sei, hoje em dia com esse valor de mercado aí, que as coisas são complicadas, eu não sei os valores das motos agora. Por isso que eu estou até me referindo aos valores passados. Então, imagine só qual é o problema que a Yamaha se meteu agora. Veja que ela está com a moto com 72 cavalos. Que possivelmente, para poder entrar aqui, ela vai ter custos, tanto nessa questão da redução da emissão, muito possivelmente um novo escape. Isso gera custos. Ela tem 72 CVs. Vamos dizer que ela caia somente 2 cavalos. Que ela vá para 70 cavalos. Vamos dizer que 70 cavalos resolve o problema. Ora, ela já está em desvantagem, vamos dizer assim, com as concorrentes, porque até em relação ao motor, né, não é a 700 competir com a 850 e com a 900, até dá, mas é uma outra história. Então, a 850, a F850, ela tem 80 cavalos. Ela já aqui no Brasil ela já tem 80 cavalos. E a Tiger 900, ela tem 84 cavalos. Então, veja só, o que é que nós estamos falando? Uma moto, supostamente, tudo que a gente falar aqui da T7 é suposto, porque ela não está aqui, não entrou, quem tem esse número é só a Yamaha, tá? Mas que supostamente uma T7 custaria 50 mil, com 70 cavalos, suposto também que é aquela questão dela resolver o problema da cavalaria, para poder entrar no mercado. Com um preço próximo de uma 850 que já tem 80 cavalos, aí seriam 10 cavalos a mais. Ou seja, vamos dizer, 5 mil reais para 10 cavalos. Valeria a pena? E 50 mil reais da T7 para 60 mil de uma Tiger 900, que tem 84 cavalos. Isso significa 14 cavalos a mais. Tudo isso, em teoria, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós estamos aqui seguindo uma linha de raciocínio. Então, seria o quê? 10 mil reais só falando em cavalaria. Claro que tem aquelas pessoas que vão dizer, pô, você está esquecendo da tecnologia. A F850 e a Tiger 900 são cheias de recursos tecnológicos. Beleza. Isso aí pode atrair um grupo de pessoas e outro grupo nem tanto. Tem pessoas que gostam muito disso e outros acham que a T7, por ser minimalista, vamos dizer assim, nesses recursos, seria mais atrativo. Né? Mas a grande questão é o custo. Né? Você tem uma moto, não só pelo CV, mas pela tecnologia agregada, pelos componentes utilizados e pela diferença de preço, está muito perto. Então, digamos assim, para valer mesmo a pena, a T7 deveria vir num preço menor ainda. Aí vocês passam a ter uma ideia do problema que a Yamaha está nesse momento, se
confirmando-se, né, essa questão toda aí do promote, né, da aprovação dela nessa coisa aí da regulamentação, ela está com um problema sério, porque ela está com a moto, vamos dizer assim, de baixa cavalaria, com custo alto, e custo alto eu falo do valor da moto, e ainda tendo que fazer investimento para colocá-la no mercado. Vale a pena? Aí é que tá. Isso aí só eles podem dizer, porque só eles têm esses custos, né? Tanto do valor da moto, tanto da questão do que precisa ser feito para que a moto passe no teste, e, óbvio, os custos envolvidos em relação a isso, em relação ao desenvolvimento de como é que eu vou dizer, de um novo mapa, e a redução de potência, se for o caso, e a confecção de um novo escape, se for o caso, né? Então tem todo esse balaio de gato aí para resolver, para chegar, e o que interessa a ela é custo. Quanto vai custar isso para que a gente coloque a moto no mercado? O que eles estão fazendo agora em relação a tudo isso é esse cálculo. Quanto custa para a gente resolver e colocar essa moto no mercado? E a que preço nós vamos colocar no mercado para que ela seja competitiva com a F800 e a Tiger 900? Que são as únicas motos que ela vai brigar, praticamente. E lembrando que já tem uma briga feia aí entre as duas. Entre a F850 e a Tiger 900. E ela quer entrar nesse meio. E tá com esses problemas. Então, minha gente, responder a pergunta aqui do nosso amigo é uma pergunta difícil. Só eles sabem se ela vem ou não vem. Porque depende de todo esse cálculo, de tudo isso em função de, supostamente, falando mais uma vez, né, disso que está acontecendo. Obviamente falando que se eles não se pronunciaram, né, que eu falei lá que a imprensa questionou eles sobre essa questão da veracidade desses dados, né, se isso realmente é verdade ou não, e eles não responderam. Então a gente sabe muito bem que, né, muitas vezes eles pode ser um indício que realmente tenha problema, senão podia ter negado, não está tendo problema nenhum, daqui podia ter questão de estratégia, podia dar uma resposta evasiva, mas se eles se calaram, muito possivelmente, né, não sei, é aquela coisa que quem cala consente, né? Tanto que eles, como é que eu vou dizer, quando eles deixaram vazar, como eu já falei aqui no canal, né, entre aspas, deixaram vazar a informação de que japoneses tinham vindo aqui para poder ver a questão do motor da 320, para fazer a 320, estavam analisando, avaliando, tal. E isso, entre aspas, vazou porque é de interesse, né, uma questão positiva. Olha, cria expectativa de lançar uma moto nova, já balança o mercado, elas já podem fazer como é que eu vou dizer assim, basicamente uma pesquisa de mercado. Como é que o mercado recebe essa informação de que estão chegando engenheiros aqui lá do Japão para poder analisar o motor e criar uma moto 320? Tipo assim, você compraria essa moto se ela fosse desenvolvida? Então, para eles é mais ou menos isso. Então, essa informação vaza, né, óbvio, estrategicamente, para que se tenha um sentimento, né, para se captar um sentimento do mercado, já como uma prospecção, né, do futuro em relação a vendas. Mais uma vez, o que vale é grana. Então, é isso. No caso da T7, a gente não pode afirmar, infelizmente, nem que sim, nem que não, porque vai depender dessa questão de custos. Eu tenho dito aqui
em alguns vídeos, ou lives, ou o que quer que seja, que eles esperaram, né, um bom momento aí em que o custo de produção da 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 Tenere 700, que ele baixasse lá no exterior, para que ela pudesse chegar aqui num valor menor. Ou seja, você tem um custo de produção, né, já espalhado pelo planeta, então diminui, né, o custo de produção da moto, então ela pode de repente chegar aqui com um valor mais baixo, né? Tanto que em uma das lives, né, meu amigo russo lá de Portugal, ele apareceu aqui, eu perguntei a ele qual o valor, né, dar uma pesquisada lá, ele me falou 9.700 euros, né? Ele deu uma pesquisada lá e viu o valor da T7 lá em Portugal. Ou seja, uma moto que foi lançada a 10.000 euros baixou para 9.700. Bom, parece que não é muita coisa, né? Vamos dizer assim. Apesar que a gente está aqui falando de euros, mas 300 euros, a gente fala assim, 300 euros em 10.000, não é muita coisa, mas já baixou alguma coisa, não sei nos Estados Unidos, né? Se realmente, como ela chegou depois, se ela já baixou também nos Estados Unidos. Isso tudo é parâmetro para isso que eu estou falando. De repente ela aguarda o preço global cair para ela poder chegar com um preço atrativo aqui, já que a gente tem todas as questões e ainda mais essa questão do da aprovação, né, dessa regulamentação dela aqui no país. É isso. Se está na mão deles. Vamos ver. Não só nos resta aguardar. Eu particularmente não posso emitir opinião. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que sim. Eu acho que ela vem. Mesmo num preço absurdo, mesmo que ela não venda muito, mas se ela entrar aqui, eu acho que vai vir mais por questão de nome, mais para manter, vamos dizer assim, um nome Teneré no mercado, mas eu não sei se ela vem com a esperança, se eles fizerem isso com a esperança de vender muitas unidades, mas só para dizer, não, nós colocamos a moto no Brasil também, tem uma Teneré no Brasil também, a depender até das questões estratégicas, se vem outras Tenerés, a 320 vem mesmo, também está no mesmo caminho, quer dizer, mesmo caminho não, está mais atrás porque está em projeto, não quer dizer, teoricamente também não se sabe, a Teneré 1200, o que é que vai acontecer? Não se sabe, então eles sabem dessa questão do futuro e de repente a T7 pode ser simplesmente a questão para dizer, não, eu tirei a linha Teneré, mas eu já pelo menos coloquei lá, na vendagem está baixa, mas tem lá, e no futuro nós vamos botar essa, no futuro nós vamos colocar aquela, completar a linha, ou sei lá, não sei. Isso eles que sabem da questão de negócio, né? É uma questão de negócio. Então, qualquer comentário que eu veja aí em relação a essa questão, para mim, né, não sendo oficial, eu vou dizer que é boato, como eu falei, é boato, é boca de Matilde, seja o que for, né? Só nos resta aguardar. Essa eu acho que é a minha, essa eu acho não, essa é a minha posição em função de todo esse cenário que nós temos aí, supostamente, né, porque também é uma coisa que não está confirmada, mas em se confirmando é uma coisa que supostamente vai estar em relação aí a Teneré 700. Beleza? Vamos ver o que é que vocês comentam sobre isso? Vamos lá.